Opa, aqui é o João e nesse vídeo aqui vamos falar sobre como transformar a raiva no maior e melhor combustível para todas as tuas realizações. Na verdade, a gente estuda no método TAI que nós temos três inteligências, teórica, ativa e emocional. E essas três inteligências geram três emoções básicas, culpa, medo e raiva. Essas são as mais básicas de todas, eu vou falar de cada uma separadamente em outros vídeos. Aqui vamos falar sobre a raiva, que das três é a mais discriminada, é a mais, sabe, enxotada de todas, porque a gente pensa que ter raiva significa ser descontrolado, ser desequilibrado, e essa é uma visão um pouco superficial da coisa. Seguinte, todas as nossas três inteligências, elas são neutras, elas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, tudo depende da gente, do comportamento nosso. Nos nossos tempos ancestrais, sabe, milhões de anos atrás, à medida da evolução humana, a nossa inteligência ativa foi desenvolvida para que a gente pudesse entrar em ação. Por isso o nome inteligência ativa. Eu tento colocar os termos mais fáceis possíveis, trabalhando os conceitos complicados acadêmicos para que fique de uma maneira acessível para todo mundo. Então, naquela época, a gente se preocupava basicamente em sobreviver, arrumar abrigo e comida. E para isso a inteligência ativa ela é muito prática e é por isso mesmo que ela é tão positiva. Mas observe que, essencialmente, a lógica da inteligência ativa é trabalhar a nossa energia. E essa energia ela pode ser canalizada de um jeito positivo ou negativo. Se ela for canalizada de uma forma positiva, ela vira força de vontade, determinação, resolução, coragem, etc., resistência e por aí vai. Se ela for canalizada de um jeito negativo, ela vira raiva. E a partir da raiva aparece a irritação, a agressividade, teimosia, truculência e etc. Ok? Mas observe que a essência fundamental é uma só, é a energia. Pense da seguinte forma. Imagine que a raiva, a energia é como se fosse gasolina e que você abastece o carro com a gasolina. A gasolina ela não é boa nem má, ela serve para o carro poder desenvolver, trabalhar, agir. Não é? Quem vai dirigir bem ou mal é o piloto. Então isso é outra história. A gasolina em si ela é neutra. Algumas pessoas têm um tanque de combustível maior. Elas armazenam mais energia e, portanto, têm um limiar de paciência maior. Outras pessoas têm um tanque de combustível maior, tem que dar vazão a mais energia, senão ela transborda, porque o limiar de paciência é menor. Isso é normal, isso varia de cada um. Mas nessa figura de linguagem, a gasolina é a nossa energia física, o carro é o nosso corpo físico e o piloto sou eu e você, é a nossa consciência, que leva esse carro para onde quiser. Então, a lógica fundamental, primeiro ponto, é a gente entender que força de vontade e raiva são a mesma coisa, só que uma está sendo utilizada de maneira construtiva, positiva, e outra de maneira negativa, destrutiva. E aí tem muita gente que fala assim, pô João, a gente precisa aprender a controlar a raiva. Olha, depois que a gasolina pega fogo, só tem duas opções. Ou você tenta apagar, e vai ser uma dificuldade sobre isso, ou você vai ter que fazer com que aquilo se torne combustível dentro de um processo. Então assim, controlar a raiva não é bem o objetivo, porque a raiva ela é prejudicial de qualquer jeito. Se você, por exemplo, contiver a raiva, você engolir ela, ela vira implosão e ataca o teu corpo físico. Se você extravasa, ela vira explosão e você pode atacar outras pessoas e atacar o próprio corpo físico. Então, assim, toda manifestação da raiva ela tem uma consequência física. Nossa inteligência ativa age bastante no nosso ventre, nas pernas e nas articulações, certo? Dores nas juntas, bruxismo, prisão de ventre, gastrite, problemas do trato intestinal, digestivo e reprodutor todo, problema de articulação, problema de circulação sanguínea, tudo isso pode ser um estado de consciência gerando muita raiva e predispondo ao desenvolvimento dessas e outras enfermidades. Então, raiva sempre vai ter uma consequência negativa. Controlar a raiva é você querer explodir isso para dentro ou para fora. O negócio é você transformar em algo produtivo. Então, o primeiro ponto é o autocontrole. Guarda isso aí. Sempre que a gente está com raiva, o núcleo ativo, o centro ativo está muito forte. A gente para de sentir e para de pensar. A gente tem que recuperar tudo isso. Então, respirando fundo, você traz de volta os batimentos cardíacos a desacelerar, a adrenalina diminui e você vai recuperando o controle. Fora que, expirando, a expiração ela é levemente analgésica, ela ajuda também. E se você ficar mantendo controle mental, contar de 1 até 10, por exemplo, ou ficar falando coisas positivas para si mesmo, você usa outras áreas do cérebro
mais frias, mais calmas, que trazem você de volta ao centramento e impedem que você haja por impulso, porque a raiva impele a gente a agir, sem pensar e sem sentir. E aí pode dar problema. Então a gente tem que voltar a pensar e a agir. O primeiro ponto, portanto, é o autocontrole. O segundo ponto é utilizar a inteligência ativa para aquilo que ela foi desenvolvida para ser feita. Resolver problemas. Utilizamos isso nos últimos 7 milhões de anos. Só que naquela época as circunstâncias eram diferentes. Hoje em dia, era da informação, quase todo mundo trabalha, quase todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, cara, canalizar essa energia para a força de vontade, para construir coisas, para ser determinado, ter senso de justiça, desenvolver o brio, se tomar uma pancada, desenvolver a revanche, por aí vai. Enfim, lá no blog existe um post completão com 8 pontos em que você pode transformar a raiva no combustível ideal para suas realizações. E ainda tem mais um extra. Então dá uma checada lá, dá uma lida nesse post, está bem completo, e deixa o teu comentário para a gente poder trocar uma ideia. Eu queria muito saber em qual desses 8 pontos você acha que precisa desenvolver ou fluir melhor a tua energia. Espero ter ajudado agora, a gente se vê daqui a pouco e até lá. Valeu!